1 Coríntios 10, versículo 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? E o verso 17, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Amém, irmãos? Santo Espírito, eis a tua palavra, glorifica o nome de Jesus. Propicia uma palavra que seja compreendida, assimilada, guardada nos corações, que nada, ninguém possa roubar essa palavra dos teus filhos. E eu oro a ti no nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Pode sentar. Noite de Santa Ceia. Amados, nós somos árvores. Já tivemos a pregação sobre esse tema, porque a Bíblia tipifica o homem como árvore. E a palavra de Deus diz, a árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. O que pode dar fruto é uma árvore. E Jesus então faz uma analogia entre árvore e nós, seres humanos. Somos árvores. A Bíblia diz que, segundo a palavra de Deus, Deus é que plantou as árvores. E no jardim do Éden havia uma quantidade enorme de árvores, de toda espécie de frutos, não é? E nós podemos compreender que os seres humanos são árvores, e cada ser humano produz a sua espécie de fruto. Porém, no jardim do Éden, haviam duas árvores distintas, diferentes. Uma, a árvore da vida, que tipifica e aponta para Jesus. Ele é a árvore da vida. E a outra árvore da ciência do bem e do mal, porque foi bom e tornou-se extremamente mal. É Satanás. Então veja que, quando Deus criou o homem e a mulher e os colocou ali no jardim do Éden, não é? Deus proibiu que eles comessem apenas do fruto da ciência do bem e do mal, da árvore da ciência. Os demais frutos, Deus liberou para Adão e Eva, inclusive a árvore da vida. Satanás, sabedor disso, veio e tentou Eva e a induziu a erro. Ela foi induzida a erro. Indução significa enganar. Ela foi enganada e tomou do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, comeu, entregou a Adão e ele também comeu. Veja que esse aspecto de comer está ligado à Santa Ceia que nós vamos pregar hoje. O ato de comer tem um profundo significado. Quando eles comeram da árvore da ciência do bem e do mal, eles comeram do fruto que Satanás produz. O fruto maligno. Então Adão e Eva, que são árvores, foram envenenados pelo pecado. Vamos falar dessa maneira para uma melhor compreensão. Eles foram envenenados. E todos os frutos de Adão e Eva, por consequência, são frutos envenenados. Porque se eles foram envenenados, e foram, os frutos dele também foram envenenados. Deus teve que expulsá-los do jardim do Éden, porque
Eles tinham recebido uma ordem, eles podiam comer do fruto da árvore da vida, mas agora, quando eles optaram pela árvore da ciência do bem e do mal, eles já não podiam mais comer da árvore da vida, porque se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles viveriam eternamente envenenados. Compreende o que eu estou dizendo? Então Deus teve que expulsá-los. E a palavra de Deus diz que Deus colocou um querubim em volta da árvore da vida, expulsou do jardim do Éden, e ninguém podia se aproximar da árvore da vida. A árvore da vida é Jesus. E esta árvore tinha que vir ao mundo no qual Adão e Eva foram expulsos. E para isso ele tinha que nascer de maneira natural. Jesus nasceu de forma natural de Maria, foi parto natural. Porém, a sua concepção era sobrenatural. Veja bem, ele foi gerado de forma sobrenatural, porque no homem e a mulher naturais nasce um filho e ele é gerado pelo pai e pela mãe. Mas no caso de Jesus, ele foi gerado sobrenaturalmente, porque se ele tivesse sido gerado naturalmente, ele nasceria também como árvore envenenada. Compreenderam? Então Jesus nasceu, foi gerado sem pecado, nasceu e viveu sem pecado, como árvore pura. Mas Satanás procurou tentar Jesus a se auto-envenenar, ou seja, envenenar si próprio usando o livre-arbítrio. Ou seja, se você se ajoelhado me adorar, eu te dou todas estas coisas. E Jesus disse: adorarás só a Deus, e só a Ele servirás. E expulsou ele da sua presença. Ele tentou, Jesus, aprovar a sua divindade. Veja que nós somos tentados a provar nossa honestidade, nossa honra, nossa dignidade. Quando alguém fala mal de nós, nós não gostamos. Nós queremos demonstrar e provar que nós somos honestos, que nós somos honrados, que nós somos dignos. E como ele poderia tentar, veja como ele é astuto, a Jesus. Na humanidade não daria certo, evidente. Jesus nasceu sem pecado. Então ele veio tentar com a divindade. Se tu és filho de Deus e você está com fome, transforma essas pedras em pães. Olha bem. A saída de Jesus foi pela palavra. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, eu não preciso lhe demonstrar nada. Eu não preciso lhe provar coisa alguma. Compreendeu? Mas ele insistiu nesse ponto ainda. Quando ele tomou Jesus, levou no pináculo do templo e disse: se joga lá embaixo. Porque está escrito, Salmo 91, verso 11. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que você não se machuque nas pedras. Quer dizer, se você é filho de Deus mesmo, se você é divino mesmo, confia na tua própria palavra, se joga lá embaixo. Mas Jesus usou a palavra novamente e disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Compreenderam bem isto? Olha como Jesus teve que ser confrontado, teve que ser tentado. Então, esse tentar o Senhor teu Deus é quando muitas vezes nós queremos fazer prova de Deus. Olha que coisa séria. Quando nós queremos provar a Deus: o Senhor é meu Deus de verdade, então me tira dessa situação que eu estou. Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha que coisa tremenda. Jesus ensinando.
para nós essas coisas. Então, Jesus tinha que morrer por nós, porque ele, como homem, poderia morrer porque ele era homem perfeito. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele chorou, ele teve angústia, ele teve sono, como homem. Como homem ele podia morrer, como Deus não, mas como Deus é aquele que dá o testamento para nós, Novo Testamento, eu vos dou. O que é testamento? Testamento são os direitos dos filhos. Para ele poder nos adotar como filhos, ele nos adotou com a sua morte. E como ele tinha que morrer o testador para nós tomarmos posse dos bens que nos foi dado, ele tinha que morrer, porque se ele não morresse, nós não poderíamos entrar na vida eterna. Olha que coisa tremenda. Está em Hebreus capítulo 9, verso 16 isso. O testador tinha que morrer, porque só tem eficácia um testamento se o testador morre. Se temos pais, não é? Aqueles que têm pais vivos, os bens dos pais passam para os filhos quando os pais morrem. Então Jesus teve que morrer por isto, porque ele nos deixou bens. Bens é a eternidade. E se cumpriu a Escritura nisso, por isso ele teve que morrer. Porém, como árvore, ele instituiu a Santa Ceia e disse: todas as vezes que vocês se reunirem, vocês vão se reunir em memória de mim. Olha, o que é memória de mim? O que é memorial? Memorial é lembrança. Nós temos que lembrar que nós nos tornamos filhos adotivos em Cristo Jesus e que nós fomos enxertados na árvore verdadeira. Aí está outro aspecto. Veja bem, a Bíblia chama Jesus de oliveira verdadeira. A Bíblia chama Jesus de videira. Eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Olha bem, ele é o que é o lavrador. Mas eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim, vocês têm a vida. Vocês têm vida se vocês estiverem em mim. Mas se vocês não estiverem em mim, vocês serão jogados, queimados no fogo. O que uma videira é em si? A videira tem a raiz, tem o caule, ela sobe, aí tem as varas, os ramos, e ela dá uva. Nós só poderemos dar uvas boas se nós estivermos enxertados na videira verdadeira. Compreenderam? O que significa isto? O sangue de uma videira é chamado seiva. Seiva. Seiva é aquele líquido branco que está dentro de uma árvore, que absorve, é o sangue da videira. Passa pelos ramos essa seiva e dá vida para nós, e nós passamos a produzir frutos, compreenderam? No corpo humano, o sangue do corpo é que dá vida ao corpo, o sangue. Sem o sangue, nós morremos. Se tirar o sangue, nós morremos. O sangue conduz todo o alimento necessário para o corpo inteiro, desde o cérebro até a ponta do pé. É com o sangue passando que nutre, alimenta as nossas células, os nossos órgãos do corpo. E a Bíblia diz que se nós não tivermos comunhão com a seiva
que é Jesus Cristo, a videira verdadeira, nós estaremos mortos, mas na Santa Ceia nós relembramos que nós temos comunhão com o sangue de Jesus, e por isso é como se tivesse havido uma transfusão de sangue. Ele tirou o que não presta, o que está envenenado, o que está com o pecado, e colocou sangue carmesim, sangue limpo, vermelho, puro, imaculado, e por isto o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória a Deus, aleluia. Da mesma maneira, o pão, Jesus se assemelha ao pão. Ele diz: eu sou o pão da vida. Por isso ele nasceu em Belém, cidade do pão. Olha só que coisa tremenda. Então Jesus é o pão. Eu sou o maná descido do céu, o pão descido do céu, o pão que Deus deu, que Jesus como Deus deu aos hebreus no deserto, era alimento dos anjos, maná. Mas agora, no Novo Testamento, Jesus deu o quê? O seu corpo como pão, o seu corpo como alimento. Então, quando temos comunhão com o corpo de Jesus, o nosso corpo é purificado de todo o pecado. Glória a Deus! Pelo sangue e pelo corpo. O que é comunhão? Comunhão é a união. Quando nós que éramos oliveira brava ou jambuzeiro, diz lá em Romanos 11, nós não dávamos frutos bons. Por isso que ninguém pode ser salvo pelas suas obras. Pode ser bom pai, pode ser boa mãe, pode ser bom avô, avó, pode ser ótima pessoa, pagador de tudo, de todas as obrigações, porém é jambuzeiro bravo, é figueira brava. Se não for enxertado em Jesus, não tem a vida eterna, porque Jesus produz frutos perfeitos, e Deus, olhando como Deus disse: eu aceito o sacrifício do meu filho, porque é perfeito, é sem vício, é sem veneno, é sem pecado. Mas Deus não aceita as nossas obras, porque nossas obras são pecaminosas. Você pode ser honesto, ótimo que você seja. Você pode ser bom cidadão, maravilhoso. Você pode ser ótimo marido, bom pai, etc. Se você não for plantado em Jesus, você não tem a vida eterna, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto é dom de Deus, não vem de obra, para que ninguém se glorie diante de Deus. Veja bem, a obra nossa é pecaminosa, mas depois que fomos enxertados em Jesus, Paulo diz no versículo 10 de Efésios 2, 8, 9 e 10, porque fomos recriados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos delas. Ou seja, passamos a dar bons frutos, passamos a dar boas obras, a agir corretamente, porque nascemos da fonte que é Jesus Cristo. Glória a Deus! Oh, bendito seja Deus! Muita gente não compreende como pode um bandido ser salvo. Como pode um assassino ser salvo? Pode. Se arrepender dos pecados e receber Jesus, e for enxertado na oliveira verdadeira, na videira verdadeira, é salvo. Não porque ele se tornou bom, mas porque ele foi enxertado naquele que é bom, em Jesus. Tem muita gente que não compreende isto, e não entende isto. Lógico que, se esse bandido não receber Jesus, ele está condenado, e ele terá sua graduação na condenação. O que é graduação? Conforme as más obras que ele praticou, a condenação dele é mais séria do que um homem que é bom pai, que é bom marido, que é bom cidadão, que é bom filho, que é bom avô.
que é uma pessoa boa na sociedade, segundo o conceito humano, é pagador de todas as obrigações. Porém, este homem não é salvo por isto. Ele é salvo porque ele foi enxertado em Jesus. Ele foi salvo porque ele creu em Jesus. Ele foi salvo porque ele entregou a vida para Jesus. Se não entregar a vida para Jesus, não tem ninguém bom diante de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e carece da glória de Deus. Todos. Romanos 3, 23. Mas justificados fomos pelo sangue de Jesus. Compreenda isto. Compreenda bem isto. Isso é difícil de entrar no coração de pessoas. Então o cristão começa a dar bons frutos na medida em que ele vai se entregando cada vez mais a Cristo, na maneira que ele vai tendo cada vez mais comunhão com aquele que é perfeito. Isto se chama santificação. A salvação tem dois aspectos: instantâneo, quando recebe Jesus. Se alguém receber Jesus no leito de morte e partir, é salvo. Mas aquele que continua vivo, nós que estamos vivos e continuamos vivos, desenvolvemos esta salvação no período da nossa vida, e isso se chama santificação. Nós começamos a expurgar, tirar, afastar de nós as más obras. Que más obras? Idolatria, feitiçaria, evocação de mortos, adoração de outros deuses, invocação de santos e santas. Afastamos isso de nós. Afastamos o temperamento violento, vamos querer lutar contra ele, porque estamos nos santificando. Vamos deixar de lado brigas, contendas, bebedeiras, glutonarias, inveja, egoísmo, dissensão, confusão. Vai afastando essas coisas da nossa vida. Por quê? Porque estamos deixando a seiva da videira, o sangue de Jesus, e permeando nossas vidas, e o Espírito Santo vai mostrando: com isto eu não me agrado, com aquilo eu não me agrado. Mas esse servo de Deus foi salvo por causa do sangue, do sangue, do sangue de Jesus. Glória a Deus, é a graça de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, Pai. Compreenderam? Só existe uma maneira do salvo verdadeiro, é permanecer em Jesus até o fim. Ele tem perseverança. O verdadeiro salvo persevera. O que significa perseverar? Perseverar é continuar, é permanecer. Uma pessoa que é um trabalhador ou empresário, uma pessoa dedicada naquilo que faz, ele permanece naquilo que faz. Não é por causa de uma notícia ou outra que ele abandona. Ele continua. Ele diz: eu tive prejuízo aqui, mas eu posso ter lucro ali. Eu fui mal sucedido aqui, mas eu posso ser bem sucedido ali. Compreenderam? Porque ele permanecendo, isso é perseverar. O cristão verdadeiro permanece em Cristo. Ele não fica olhando na vida dos outros crentes que estão evoluindo, que estão crescendo, que estão sendo santificados, e começa a olhar: puxa vida, aquela irmã é fofoqueira, puxa vida, aquele irmão fala mal dos outros, puxa vida, eu estou vendo tanto defeito naqueles crentes que eu vou sair da igreja. Isso não é perseverar. Isso não é perseverar. Pelo contrário, isso é desistir, isso é se afastar. Nós devemos perseverar e não olhar para os nossos irmãos para julgá-los, mas olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Veja bem, olhando para Jesus, Hebreus capítulo 12,
versículo 1 e 2, olhando para Jesus. Quando Jesus foi tentado por Satanás no Getsemane a não se oferecer por nós, Satanás mostrou com certeza para ele uma grande quantidade, milhões de bilhões ou trilhões de pessoas que desistiram da fé, que não quiseram seguir Jesus, que abandonaram a fé, e outros que nunca quiseram ouvir o Evangelho, e disse: vale a pena? Nesse momento, a Bíblia diz que ele olhou e viu você, eu, nós que permanecemos nele, aleluia. Ele olhou para o perdido pecador e disse: eu amo eles, eu quero eles no meu reino. Eu quero eles como meu irmão, irmão no sentido humano, salvos, remidos, lavados pelo sangue de Jesus. E por isto ele perseverou naquilo que ele foi destinado, morrer por nós. Ele permaneceu nesse objetivo. Ele não desistiu disso, por causa de nós, por causa daqueles que são salvos, por causa daqueles que já foram remidos, lavados e perdoados. Ele não custou para ele como homem um sofrimento horrível, ao ponto dele suar sangue, irmãos. Sabe o que é suar sangue? Se nós pegarmos e observarmos no Google e colocarmos lá, pela psicologia, o que significa uma pessoa suar sangue? Significa uma pessoa entrar num sofrimento horrível, horrível, terrível, mas ele permaneceu firme, e mesmo pregado na cruz, ele foi tentado na sua divindade ou deidade. O diabo usou romano, usou ancião, usou sacerdote, para dizer para ele: se tu és o filho de Deus, sai da cruz, está compreendendo? Mas se ele não permanecesse naquela cruz, por nós, nós não poderíamos ter a herança que ele deixou para nós. Compreenderam bem claro isto? O Evangelho está sendo descortinado diante de vocês. As palavras de Deus têm que cair nos nossos corações, e nós temos que dizer: não mereço, mas Jesus me deu sua graça, a sua graça, que consiste no perdão, que consiste na justificação, que consiste na adoção como filho. Eu fui adotado como filho na família de Deus, por causa de Jesus que morreu por mim e me justificou, aleluia. Ele me justificou, Ele nos justificou com a sua morte substitutiva na cruz do Calvário. Tanto que a Bíblia diz: temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos justificou pela fé, e pela fé nós temos entrada a essa graça. Pela fé, é só fé. E fé é o que? É confiança. Assim como ele olhou e viu nós temos que olhar e ver a Ele agora e dizer: eu não mereço, mas o Senhor me perdoou. Eu não mereço, mas o Senhor me salvou. Eu quero que o teu sangue me purifique de todo pecado e continue a purificar minha vida até hoje de todos os pecados. Salabachurianda. E quando o crente peca, quando o cristão peca, sabemos que temos um advogado, Jesus enquanto homem, na presença do Pai, dizendo: eu estou orando por ele, aleluia. Jesus está orando por você, meu irmão. Pensa nisso agora. Quer ver um exemplo clássico disso? Jesus disse assim para Pedro, quando ele foi preso: olha, Pedro, Satanás te pediu você para cirandar com você. Cirandar é fazer você cair, fazer você desistir.
mas eu roguei por ti. Oh, glória! Eu orei por você. Jesus orou por você, por você, por você, por mim, por nós. Ele orou, Ele intercedeu, glória. Por isso nós temos a vitória, aleluia. A vitória. Não tem aquele hino que diz: a vitória é nossa. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Seu poder é imenso para nos salvar. Operando Ele, quem impedirá? Quer cantar comigo? Vamos lá. A vitória é nossa, pelo sangue. Isso. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Seu poder é imenso para nos salvar. Operando Ele, quem impedirá? Oh, glória! É graça, graça poderosa, graça maravilhosa, graça extraordinária. E na Santa Ceia, nós estamos lembrando que Ele fez isso por nós. Estamos confirmando e reconfirmando que temos comunhão com Ele, que nos alimentamos dEle, porque Ele é o maná que desceu do céu, aleluia. Que o sangue dEle passa por nós e nos deu a vida eterna, o perdão dos pecados e a vida eterna, aleluia.